Ô Lucas, basicamente uma porta se abriu, né? E vai ser difícil fechar de novo, e abriu para uma nova realidade, para um novo mundo que só tem crescido. Você falou aí do tamanho desse mercado. Você estima alguma taxa de crescimento desse mercado? E, num outro ponto, né? Pensando num crescimento exponencial aí dessa tecnologia de inteligência artificial. Essas empresas que já são maiores, mais consolidadas, que têm um retrospecto de investimento em pesquisa e desenvolvimento, um investimento em tecnologia, elas acabam saindo na frente, até por ter mais dinheiro, mais estrutura, mais possibilidades, pensando pela cabeça do investidor, olhar para uma empresa mais consolidada assim, pode ser uma boa para capturar esse momento? Olha, em nossa visão, sim, porque na parte de software propriamente dito, de empresas que vão se apoiar em cima do AI para desenvolver produtos eventualmente que vão ganhar mercado, que vão crescer, que vão gerar muito retorno, tem muita empresa que vai conseguir e tem eventualmente muita empresa que não vai conseguir. Tem empresa que vai disruptar e tem empresa que vai ser disruptada, porque justamente essa tecnologia ela está sendo cada vez mais acessível a todos os participantes do mercado. Então, se eventualmente uma empresa como a Adobe, que fornece software, vai usar o AI para continuar se tornando muito relevante no serviço que ela oferece, isso o tempo vai dizer, isso a execução que ela vai ter ao longo do tempo vai dizer, pode ser que sim, pode ser que não. Agora, quando eu olho na computação em nuvem propriamente dito, assim, eu vejo, na verdade, uma história aqui para frente é muito similar à história que vem acontecendo. Assim, investir em cloud é um negócio que tem uma barreira de entrada bastante alta. A gente costuma dizer que capital não é uma barreira de entrada suficiente. Porém, quando a gente atinge as cifras que a gente está falando em termos de CAPEX, em termos de linhas de pesquisa e desenvolvimento, essas três grandes empresas possuem orçamento na área de pesquisa de computação superior ao orçamento de Ministério de Ciência de muito país. Então, assim, é muito difícil fazer frente. São justamente essas empresas que, pela escala que elas possuem, conseguem ter a maior estrutura para oferecer a computação de ponta no menor preço possível e mais acessível aos consumidores. Isso, ao mesmo tempo, é uma outra dificuldade para qualquer participante de mercado, né? Então, assim, as empresas de computação em nuvem, assim, é até difícil você estimar qual seria exatamente o mercado endereçável. Uma forma de você fazer, talvez olhar o que você gasta com TI hoje, olhar o que você gasta com cloud e dividir uma coisa pela outra. Tá? Assim, você pode fazer isso. A grande questão é que, para frente, a tecnologia ela está abraçando cada vez novos setores e abraçando novos mercados que estão adicionando cada vez mais mercados endereçáveis que antes não eram endereçáveis. Então, vamos pensar em todo o setor, por exemplo, de telecom. Todo o setor de telecom, com os avanços que a gente teve em TI, em tecnologia, está sendo abraçado pela parte de tecnologia, pela parte de cloud. Se a gente pensa em indústrias super tradicionais, como a indústria talvez mais financeira, grandes bancos aqui no Brasil, olha a revolução que a gente teve com essas fintechs e a demanda que essas fintechs possuem em poder computacional que, por sua vez, estão diretamente vindo das grandes big techs que oferecem serviços de computação em nuvem. Então, o AI, assim, já que é um modelo, uma ferramenta que é muito intensiva em computação em dados, eu vejo os grandes participantes da computação em nuvem como naturais vencedores, porque a demanda por tratamento e quantidade de dados vai continuar crescendo e é o que elas oferecem, basicamente, pela escala que elas possuem. Ninguém consegue chegar perto hoje. Inclusive, é interessante essa questão que você comentou sobre vários setores, né? Recentemente estava até vendo um documentário sobre um laboratório aqui do Brasil que está utilizando cada vez mais tecnologia, inteligência artificial, para acelerar resultados, colher resultados com mais tanto rapidez quanto fidelidade, né, todo o seu processo de resultado dos exames. Você comentou de bancos, a gente vê várias indústrias também, muita gente até falando, poxa, tem gente que vai perder emprego por conta da inteligência artificial e máquinas sendo treinadas para desenvolver
trabalhos específicos ali. Então, a gente percebe que não é só, né, essa questão da tecnologia ou, né, dessas grandes empresas de tecnologia ou de chips, ou que estão já mais acostumadas a ser tratadas como setor de tecnologia, né? A gente tem um mundo de possibilidades que isso também acaba impactando no desempenho da empresa numa bolsa, por exemplo, né? Se a gente tem lá nos Estados Unidos um setor, sei lá, de saúde ou um setor de imobiliário que possa utilizar isso a favor, isso também, na sua visão, pode revolucionar e até melhorar essas empresas, e aí elas despontarem, elas estarem na frente de outras por ter uma divisão de inteligência artificial ou ter algum acesso além nessa tecnologia, Lucas? Acho que a gente já passou do ponto, inclusive, que toda essa discussão não é nem mais só para melhorar essas empresas, é para essas empresas continuarem relevantes e sobreviverem. Se tornou inevitável. Então, quando a gente pensa que o Itaú, nesse momento, está numa transição praticamente total para o cloud daqui a uns anos, é justamente para ela continuar tendo uma agilidade mínima para ela conseguir competir com esses novos entrantes do seu mercado que estão cada vez mais rápidos, porque eles não carregam estruturas legadas que precisam, enfim, você precisa gastar muito tempo para você tratar, adaptar. Uma empresa que nasce nova, já no cloud, já rodando com tecnologia de ponta, ela consegue te atacar de uma maneira muito mais veloz do que às vezes você consegue reagir. Então, essa demanda por TI em proporção do PIB tem crescido justamente por isso. E em vários setores, né? Você citou alguns, cito, por exemplo, assim, setores super tradicionais que você talvez nem pensaria, na parte de agricultura de precisão. Se a gente consegue reduzir uma mínima porcentagem, eventualmente, do uso que a gente tem de alguns insumos ali na produção agro, porque uma certa tecnologia te trouxe mais produtividade e eficiência no seu método de produção, no seu método ali de plantio, eventualmente, isso é um ganho mensurável, isso é um ganho que uma empresa que fornece uma aplicação dessa pode expor para o seu cliente, pode cobrar por isso. E quem não se adaptar a isso vai ser fadado a ter uma produtividade menor, vai ser fadado a ter uma participação de mercado menor, a menos rentabilizar o seu capital empregado. Então, a gente já saiu dessa questão de melhoria, a gente entrou seriamente na questão da sobrevivência. As empresas que não conseguirem se adaptar não vão conseguir sobreviver. Então, basicamente, a gente discutindo aqui inteligência artificial já não é mais nem um filtro para fazer investimentos em empresas que têm essa pujança em inteligência artificial. O filtro é quem não tem já pode começar a ser descartado das análises, da planilha de análise. Assim, na verdade, assim, a empresa que não está na fronteira da tecnologia do seu segmento, isto é, a empresa que não está usando o serviço ou o produto no seu meio de produção mais inovador e que é mais produtivo, comprovadamente mais produtivo, é uma empresa que assim, consegue uma precificação pior, consegue uma volumetria de produção pior, tem que investir mais. Se a gente for pensar, por exemplo, uma grande siderúrgica que usa IoT, sensores de IoT na sua fábrica, na sua planta, para monitorar o tempo todo a sua produção. Essas grandes fábricas, geralmente, elas têm janelas de paradas de manutenção, para você ver se está tudo certo, para você fazer um CAPEX ali para resolver uma questão de depreciação, para trazer uma inovação. Se você tem eventualmente uma indústria 4.0 como essa, que toda cheia de sensores e dados são gerados constantemente e analisados da maneira correta, se essa empresa consegue, quando for parar e fazer a sua parada de manutenção, conseguir parar por 2 meses ao invés de 3, isso é um ganho absurdo. E por que ela vai parar menos? Porque ela tem mais dados para tomar melhores decisões, mais relevantes, mais rápidas. Então, acho que no geral, assim, não tem absolutamente nenhum setor hoje que a gente vê que não está exposto a esse risco. E justamente as empresas de cloud, essas grandes empresas, elas têm crescido e têm atingido essa capitalização de mercado tão grande, são empresas que valem 2 trilhões de dólares, porque justamente elas estão sendo relevantes para todos os setores e para todo mundo.
Isso é uma demanda que, por enquanto, não tem dado absolutamente nenhum sinal de que está desacelerando, muito pelo contrário. Então a gente continua vendo bastante demanda para esses serviços, apesar de já terem uma dimensão muito grande, como eu falei. A gente soma essas 3 empresas de computação em nuvem, são mais de 200 bilhões de dólares em receita, mas que continua crescendo muito forte. E o que a inteligência artificial vai fazer é mais uma tecnologia dentro desse cenário todo de mundo mais intensivo em computação. É mais uma tecnologia que vai trazer, eventualmente, melhores resultados. E esses melhores resultados, eles vão ser, assim, qualquer player de qualquer mercado vai ser obrigado a usar essas soluções, porque quem não adere a isso não vai ter esses melhores resultados e vai perder mercado, vai perder competição, enfim.